Então, pessoal, já estamos aqui de volta para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje. Então, todo mundo preparado? Então, hoje, agora daremos continuidade ao estudo do gênero conto de suspense. Mas antes da gente entrar na nossa atividade, quem já acompanha nossas aulas sabe que iremos fazer agora o quê? Vamos lá, quero ouvir de vocês. O momento da leitura, o momento da leitura de leite, certo? O momento para vocês apreciarem, se divertirem, viajarem pelo mundo da imaginação. Então, podemos começar a nossa história? Ainda não? Então, tá faltando o quê, pessoal? Muito bem, a musiquinha da história. Eu queria ver se vocês estavam ligados mesmo. Então, deixem a preguiça de lado, coloquem a mãozinha lá em cima. Eu quero ver. Deixa eu ver quem é que já tá com a mãozinha lá em cima. Vamos lá? 1, 2, 3 e... No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Tô gostando de ver, todo mundo já aprendeu a musiquinha, não é? Que legal! Então, agora todo mundo coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha que a nossa história vai começar. Qual será a história de hoje? Será que tem uma bruxa nessa história? Será que tem um dragão? Será? Será que tem um jacaré? O que vocês acham? Então vamos lá? Aumentem o volume da TV e fecha a boquinha, guarda a chavinha dentro do bolso, que a história vai começar. 1, 2, 3 e já! A história de hoje é a história do Gato de Botas, da editora Ciranda Cultural. Vocês já conhecem essa história? Vocês já ouviram? Então, vamos ver aqui como foi que essa história foi recontada. Começou? Não começou a história. E agora? Tia, agora sim. Era uma vez um moleiro que tinha 3 filhos. Quando faleceu, ele deixou de herança um moinho para o filho mais velho, um burro para o do meio e um gato para o mais novo. O filho mais novo, coitadinho, ficou muito triste, pois achou que seu pai tinha sido muito injusto com ele. Afinal, com o moinho e o burro, seus irmãos poderiam trabalhar. Mas o que ele faria com o gato? Já pensou, pessoal? Mas ele teve uma surpresa, pois o gato começou a falar. Não me venda, dê-me um saco e um par de botas, ele disse. Miau! Mesmo espantado, o rapaz atendeu o pedido do gato, que calçou as botas, pegou o saco e foi até a floresta. Como era muito esperto, não demorou muito a caçar uma lebre bem gordinha que pôs dentro do saco. O gato dirigiu-se ao castelo do rei e deu-lhe a lebre. Majestade, venho ao senhor em nome de meu amo, o Marquês de Carabás, e trago-lhe este presente, disse o gato. Nhau! O rei ficou muito impressionado. Já pensou um gato que fala? Diga-me ao seu amo que lhe agradeço muito. A partir daquele dia, o gato passou a levar diversos presentes ao rei, sempre dizendo que era uma oferta de seu amo. Um dia, passeando pela floresta com seu dono, o gato viu a carruagem do rei se aproximando. Senhor, tome banho neste rio, eu já volto, disse ele ao seu amo. O gato então escondeu as roupas do rapaz e esperou que a carruagem do rei passasse próximo ao rio. Socorro! O meu amo foi assaltado, levaram tudo e ele está nu no rio, ele gritou. Miau! Ao ouvir aquilo, o rei mandou parar a carruagem e ajudou o marquês dando-lhe roupas secas e convidando-o para passear com ele e com sua filha, a princesa, na carruagem real. O gato, muito esperto, saiu correndo na frente da carruagem. Pela estrada, sempre que via alguém trabalhando nos campos, pedia-lhe que dissesse que servia ao Marquês de Carabás.
quando o rei passava e perguntava aos lavradores de quem eram aquelas terras, eles lembravam do que o gato havia pedido e respondiam que era do Marquês de Carabás. O rei ficava cada vez mais impressionado. Quem será esse Marquês de Carabás? Por fim, o gato chegou ao castelo de um gigante dono daquelas terras. Ouvi dizer que o senhor é o mais esperto de todo o reino e pode se transformar no que quiser. É verdade? Ele perguntou. Nhau. Ora, mas é claro que sim, disse o gigante. Pois eu duvido, o gato falou, e pediu-lhe que se transformasse num rato. E assim foi muito ligeiro. O gato pulou sobre o rato e o comeu. Meu Deus! Enquanto isso, o rei, a princesa e o Marquês de Carabás chegaram ao castelo do gigante. Sejam bem-vindos à propriedade do meu amo, disse o gato, que os recebeu com grandes reverências. O rei mal podia acreditar em tanta riqueza e concedeu a mão de sua filha ao Marquês. E foi assim que, graças ao seu esperto gato, o filho do moleiro casou-se com uma princesa. E fim. Vocês gostaram dessa história? Então, palmas para a história. Que gato esperto, não é mesmo? Então, todo mundo gostou? Todo mundo prestou atenção direitinho? Então, agora vamos para a hora da nossa atividade. Então, vamos lá? Então, a partir desse momento, vocês já podem deixar os materiais de vocês em cima da mesa para vocês irem anotando alguma informação importante. Combinado? Então, vamos lá? Antes de ler. Então, vamos fazer a leitura junto com a tia para vocês entenderem melhor o texto? Então, acompanhem da TV daí de casa. 1, 2, 3 e já! A história que você vai ler conta que na República Dominicana, até 100 anos atrás, havia no alto da parede de um convento um nicho, um buraco vazio na parede. Contam que nesse nicho, antigamente, ficava uma caveira, iluminada à noite por uma lamparina de azeite. Abaixo da caveira, inscritos na pedra, liam-se estes versos. Ó tu que passando vais, fixa os teus olhos em mim. Qual tu te vês, eu me vi. Qual me vejo, tu te verás. Então, agora vamos ler o texto. Abade, Alfau e a caveira. Muito tempo transcorreu sem que a caveira nem o verso chamassem a atenção do público. Até a noite em que o morador do bairro, a caminho de casa, ouviu um ruído proveniente da caveira e, ao voltar os seus olhos para ela, observou que se mexia, inclinando-se para a frente ou virando-se de um lado para o outro, como se dissesse, sim, sim, não, não. Ao ver tal coisa, saiu em disparada até chegar em casa. A caveira, que àquela altura já não merecia sequer o olhar indiferente dos trauzentes, passou a ser no dia seguinte o tema de todas as conversas. Os prudentes não se aventuravam a passar de noite nas proximidades do convento, e os valentes que se atreviam a fazê-lo juravam que a caveira se mexia dizendo, sim, sim, não, não. E ainda acrescentavam que ela movia as mandíbulas, que ria fazendo um barulho parecido ao das castanholas e uma porção de outras histórias. Durante o dia, a caveira ficava quietinha. Por isso, o encarregado de acender e apagar a lamparina fazia isso sempre de tarde ou de manhã. O problema era de noite. Os que moravam ali davam uma volta enorme para chegar em casa, a fim de se livrarem de ver a caveira. Nem mesmo os guardas da polícia militar ousavam se aproximar dessa esquina do medo. Certa noite, desafiando o seu próprio temor, um desses guardas caminhou nessa direção e, ao ver os meneios da caveira, correu espavorido sem parar até o portão do quartel. Abade Alfau tinha então 19 anos e era subtenente do batalhão que guarnecia a praça de São Domingos. Estava de serviço na noite em que o guarda correu de medo da caveira e ficou muito contrariado. Na noite seguinte, soube que um outro guarda havia dado uma volta para fugir da bruxaria da esquina e ficou mais contrariado ainda. Ou acabo com essa palhaçada, ou não me chama Abade Alfau, afirmou ele. No dia seguinte, muniu-se de uma escada e esperou que anoitecesse. Mais ou menos às 11 horas, dirigiu-se ao tal lugar que tantos temores provocava, levando uma espada na mão e acompanhado de 2 soldados. Estavam a poucos metros da caveira quando começaram os remeleixos. Ponham a escada na esquina, ordenou o abade, antes que o medo paralisasse os seus companheiros.
De espada na mão, começou a subir. A cada degrau que subia, os movimentos da caveira para a frente e para os lados ficavam mais violentos. Quando o subtenente já estava bem próximo dela, a caveira se mexia tanto que parecia querer girar sobre si mesma, e de dentro dela saíam os guinchos agudos. O jovem oficial, no entanto, continuava imperturbável. Finalmente, tão próximo do nicho que poderia alcançá-lo com os dedos, apoiou com força os pés no degrau, enquanto com a mão esquerda se agarrava ao degrau mais alto. Jogou o corpo para trás e, levantando a espada, acertou-lhes 2 pranchadas que a fizeram dar várias voltas. E aí se desfez o mistério, porque debaixo da caveira saiu um rato de mais ou menos 1 palmo de comprimento, que pulou do nicho para a rua e se perdeu na escuridão da noite, enquanto a Bajafal, descendo, exclamava: bicho desgraçado. Então temos aqui algumas palavrinhas do texto para vocês descobrirem. Trausentes é os que passam, os que transitam por um lugar. Meneios, balanços, movimentos. Guarnecia, guardava, protegia. E pranchadas, pancadas com a prancha lateral da espada. Então, contos de assombração. São Paulo, Ática, 1985, página 43 a 46. Texto retirado de ensino e reflexão.blogspot.com, /2013/09, sequência didática Contos de Suspense. Certo? Então, vocês gostaram? Muito legal esse texto, não é? Vocês ficaram com medo? Então, vamos agora fazer uma análise, que a tia quer ver quem foi que prestou atenção em todos os elementos da narrativa contidos dentro desse texto, dentro desse conto, certo? Então, esse texto é um exemplo de letra A, conto de fadas, letra B, piada, letra C, tirinha, ou letra D, conto de suspense? Vamos analisar. Será que ele é um conto de fadas, com fadas, bruxas, finais felizes, príncipes? Eu acho que não, não é? Será que é uma piada que busca provocar humor? Será? Entreter provocando humor? Será que é uma tirinha? É uma história em quadrinhos, que é uma história escrita dentro de um quadrinho? Ou será que é um conto de suspense? E então, pessoal, letra A, B, C ou D? Quem acha que a letra A levanta a mão? Quem acha que a letra B levanta a mão? Quem acha que a letra C levanta a mão? E quem acha que a letra D levanta a mão? Vamos lá? Então, acertou quem falou letra D. Ele é um conto de suspense, que é uma história envolvida em torno de um mistério. Qual era o mistério? Uma caveira que se mexia, não é? Que estava causando pânico na cidade. Em qual local a história se passa, pessoal? Vamos lá? Foi uma informação que a gente leu lá no comecinho do texto. Então, a história se passa na República Dominicana, certo? Quais os personagens da história? Então, quem dentro da história executa as ações? A caveira e a Bajafal, certo? Qual o objetivo de um conto de suspense? Para que ele serve? Com qual intuito é escrito um texto como esse? Então, ele possui o objetivo de entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. Qual o público-alvo de um texto como esse? Então, quem são as pessoas que irão se interessar por um texto como esse? Eu aposto que vocês já estão com essa resposta na ponta da língua, pois hoje é uma aula de revisão, já estudamos esse conteúdo na semana passada, na aula de ontem, certo? Então, são pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto. Então, como a tia já falou, não especificamente uma criança, um adulto, um idoso, um jovem, mas pessoas em geral que gostam de ouvir histórias como essas e sentirem essas fortes emoções. Questão 6. Organize as frases no caderno de acordo com a sequência dos fatos narrados na história, certo? Então, a tia vai ler os fatos para vocês e vocês vão observarem que eles estão um pouco embaralhados. Então, depois vocês vão dizer em qual sequência esses fatos foram se sucedendo, foram acontecendo. Primeiro, a Bajafal resolveu tirar a limpo o mistério. Foi isso que aconteceu primeiro? Todos passaram a fugir de medo da caveira. Será que foi isso que aconteceu? No nicho de uma parede havia uma caveira.
Ou alguém viu a caveira se mexendo à noite? Então, o que foi que aconteceu primeiro, diante desses acontecimentos que a tia leu para vocês? Então, o primeiro, no nicho de uma parede havia uma caveira. Depois disso, o que foi que aconteceu? Abade Alfau resolveu tirar limpo o mistério, todos passaram a fugir de medo da caveira, ou alguém viu a caveira se mexendo à noite? O que aconteceu depois? Então, acertou quem falou que alguém viu a caveira se mexendo à noite. Então, vamos ver como é que já está essa sequência. No nicho de uma parede havia uma caveira. Depois, alguém viu a caveira se mexendo à noite. Depois disso, o que foi que aconteceu? Todos passaram a fugir de medo da caveira. E, por fim, número 4, Abade Alfau resolveu tirar limpo o mistério. Então, vamos ver como foi que ficou organizada essa sequência. Número 1. No nicho de uma parede havia uma caveira. Número 2, alguém viu a caveira se mexendo à noite. Número 3, todos passaram a fugir de medo da caveira. E por fim, Abade Alfau resolveu tirar a limpo o mistério. Muito bem. Questão 7. Escreva mais 2 frases que resumiriam o final da história. Essa é uma resposta pessoal. Mas escrevam algumas frases no caderno de vocês que vocês acham que iria resumir bem essa história. Vamos lá? Ou então falem para a tia. A tia vai dar algumas sugestões para vocês. Então, sugestões. Abade Alfau deu umas pancadas na caveira e de dentro da caveira saiu um rato. Então, essas frases elas resumiriam bem essa história, certo? 8. Que fato aborreceu tanto Abade Alfau a ponto de ele resolver acabar de vez com o mistério? O que foi que aconteceu que ele ficou aborrecido, que ele falou, tenho que acabar logo com isso? Foi que ocasionou esse fato? Então, saber que até os seus companheiros guardas fugiam de medo da caveira. Então, quando ele soube disso, ele ficou bastante aborrecido. Ele vou ter que colocar um fim nessa história, certo? Questão 9. Como você acha que as pessoas se sentiram depois de decifrado o mistério? Então, como é que vocês acham que as pessoas se sentiram depois que elas descobriram que era um rato que estava dentro da caveira e tinha até algumas pessoas que evitavam passar na rua para não verem a caveira? Então, essa é uma resposta pessoal, mas a tia trouxe algumas sugestões. Talvez aliviadas por saberem que não era uma caveira de verdade. Talvez envergonhadas de sua própria covardia. Talvez pensaram, meu Deus, eu estava com medo de um rato que estava dentro de uma caveira. Por que eu não fui lá tentar descobrir o que era? Certo? Então, há várias possibilidades. A tia deu só algumas sugestões, mas eu tenho certeza que vocês têm respostas também bastante interessantes. Certo? 10. Releia os versos escritos na pedra que ficava abaixo da caveira e responda. Então, vocês lembram? Lá no começo do texto, a tia apresentou para vocês uns versos que ficavam abaixo da caveira. Então, o verso era assim. Vamos lá ler com a tia? 1, 2, 3 e já. Ó tu que passando vais, fixa os teus olhos em mim. Qual tu te vês eu me vi, qual me vejo tu te verás. Que sombrio, não é, pessoal? Então, quem é eu dentro desse verso? Quando ele fala eu quem? Quando ele fala aqui, qual tu te vês, eu me vi. Quem está falando isso? A caveira, certo? Então, eu se refere à caveira. O eu se viu como a pessoa que passa. Quem foi que se viu como a pessoa que passa? A caveira. Portanto, ele se viu vivo ou morto? A pessoa que passava estava viva ou morta? Então, vivo como a pessoa que passa, já que era a caveira falando para as pessoas que passam, então ela se via vivo, certo? Quem é tu dentro desse verso? Vamos reler junto com a tia. Ó tu que passando vais, fixa os teus olhos em mim. Qual tu te vês, eu me vi. Qual me vejo, tu te verás. Então, quem é tu? Se o eu era a caveira, tu é a pessoa que passa, o trauzente, a pessoa que vai passando ali na frente, certo? Como ele se verá, essa pessoa que passa? Como a caveira, isto é, morto. Então, a caveira falou que ele se veria como a pessoa que estava passando, vive, a pessoa que estava passando, ao olhar para ele, se veria morto, certo? Explique qual seria a intenção de terem posto esses versos nesse lugar. Então, por que vocês acham que eles colocaram esses versos ao lado da caveira? Então, vamos lá?
Levar as pessoas a refletirem sobre o caráter passageiro da vida, certo? Então, esse é um bom objetivo, as pessoas verem que um dia também todo mundo vai ter o seu momento, então temos que aproveitar a vida de acordo com aquilo que deixa o nosso coração feliz, certo? Que a vida é passageira. 11. Se esse acontecimento se passasse na sua cidade, você teria coragem de tentar decifrar esse mistério? Essa é uma resposta pessoal, cada um tem a sua. Eu iria deixar aquela caveira ali quietinha, paradinha, eu não ia passar nem naquela rua, eu ia ser aquelas pessoas que iam desviar da rua. Mas e vocês? Vocês iam ser que nem o Abade, corajosos, irem lá saber desvendar esse mistério? Será? Então, essa é uma resposta pessoal, tá? A tia ia desviar até daquela rua. Então, vamos agora para a hora do nosso desafio. Como a tia falou, hoje eu tenho um desafio muito legal para vocês. E eu sei que vocês já estão muito bons nisso e vão responder rapidinho. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e... Plim! É um jogo dos 7 erros. O Penadinho é muito educado, não é mesmo? Só que assim, ele acaba assustando todo mundo. Mas os 7 erros também estão de arrepiar. Vamos procurá-los? Então ele falou boa noite e o rapazinho saiu correndo com medo, não é? E ele estava apenas sendo educado. Então a tia vai dar alguns segundos para vocês descobrirem os 7 erros, tá bom? Então podem começar. Comparem a primeira imagem e a segunda, tá? Já encontraram um erro, 2. Vamos lá, a tia sabe que vocês já estão muito rápidos, vocês são muito espertos, não é? Tem gente que já encontrou 3 erros. Já encontraram 4. Cinco erros já encontraram. Faltam agora só 2, não é? 6. Já encontraram todos? Tem gente que ainda está procurando, pois a tia vai esperar. Mais alguns segundos. Então vamos descobrir quem foi que encontrou direitinho os 7 erros. Primeiro, está faltando um morceguinho aqui do lado esquerdo, não é? Muito bem, todo mundo conseguiu encontrar esse direitinho? Eu aposto que sim. O segundo, vamos lá? Vamos ver se todo mundo acertou. A cruz, não é? Está diferente aqui na segunda imagem, está escurinha dos lados, muito bem. Então já encontramos o morcego e a cruz, encontramos 2. Agora vamos para o terceiro. A porta também aqui na segunda imagem, sim. Na segunda imagem, na parte de cima, a porta está escura, não é? Na primeira não está, muito bem. Então já encontramos 3 erros. E agora? Tan, 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 tan. O relógio, não é? Que na primeira imagem, o relógio está aqui apontando para meia-noite. Na segunda, se eu não me engano, para as 9 horas, não é? Muito bem. Então, já encontramos 4 erros. Já descobrimos que a posição do relógio está diferente da primeira imagem para a segunda. Próximo. O galho da árvore que está faltando aqui na segunda imagem. Muito bem. Próximo. A nuvem também que está em um formato diferente. Parabéns, pessoal. É um detalhe muito importante e só quem tem o olhinho esperto que vai realmente conseguir ver, não é? E vocês conseguiram, então estão de parabéns. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 erros, está faltando mais um.
O túmulo aqui na segunda imagem que está diferente, não é? Está faltando essa parte retangular de baixo. Muito bem. Então, só relembrando, o morcego, o galho da árvore, o relógio, a porta, a parte de baixo do túmulo, a cruz e, por fim, a nuvem. Muito bem, vocês estão de parabéns. E agora vamos para o resumo na nossa aula de hoje. Então, mais uma vez, estudamos o conto de suspense, que é uma narrativa, uma história desenvolvida em torno de um mistério. A intenção, o objetivo é entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. Linguagem e construção, escolha de palavras e expressões ligadas às ideias de medo, suspense e mistério. Tempo e espaço, um ambiente assustador. O clímax, momento mais tenso da narrativa, e o desfecho surpreendente. Então, quem vai ler, quem é o público-alvo desse tipo de texto? Pessoa que se interessa por histórias que causem fortes emoções, como medo e susto, certo? Então, esse é um resumo que tem no livro de vocês, que a tia já pediu algumas aulas atrás para vocês copiarem no caderno. E quem não copiou ainda, copiar no caderno para ficar melhor de relembrar esse assunto quando vocês forem estudar. Combinado? E por fim temos a nossa mensagem final. Vamos lá? Lição de vida. 10 lições para toda a vida. 1. Faça o que é certo, não o que é mais fácil. O nome disso é ética. 2. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. 3. Por mais difícil que seja às vezes, aprenda a dizer não. O nome disso é foco. 4. Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é garra. 5. Não tenha medo de errar, nem rir dos seus erros. O nome disso é criatividade. 6. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O nome disso é vontade. 7. Não basta ter iniciativa, também é preciso finalizar. O nome disso é efetividade. 8. Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é produtividade. 9. Desafia-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. E 10. Para todo game over, existe um play again. O nome disso é vida. Que legal, não é, pessoal? Então, eu gostaria de agradecer pela participação de vocês na aula de hoje. As turminhas do 4º ano estão nota 10. Se restou alguma dúvida, assistam ao vídeo novamente da nossa aula de hoje lá no link do YouTube, ou tirem as dúvidas com os professores de vocês. Um beijo, conto com a participação de vocês na próxima aula e tchau, tchau!